enfrentando as adversidades. Se eu perguntar para você aqui, quem é que está enfrentando a adversidade? Luta, batalha. Todo mundo, eu tenho certeza que vai levantar a mão, porque não é privilégio só meu. Todo mundo enfrenta. Mas nós temos o escape. O Senhor dos Exércitos está conosco. É por isso que eu pedi para cantar esse louvor. Eles nem sabiam que é o louvor que tem falado, que é uma letra linda, que fala que Deus vai na frente, abrindo o caminho, tirando tudo que é sujeira, tudo que é coisa ruim, Ele vai tirando, limpando. E tem mais, Ele não só limpa o caminho, como Ele ordena aos anjos para andar conosco, para estar conosco, rodeando a nossa vida, abençoando a nossa vida, cuidando de nós, derramando a bênção de proteção, de graça, de favor em nós. Fecha os teus olhos agora, vamos falar com Deus Pai. A tua palavra disse nessa noite que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em Ti. Nós sabemos, Senhor, que as lutas, adversidades, dificuldades são grandes e muitas, mas o Senhor é maior e vai adiante de nós. Ó Deus, limpando, Senhor, o caminho, aplanando o caminho. E, Senhor, Tu tem dado a cada um a força. Tem dado, Senhor, o amparo, a direção, tem fortalecido naqueles momentos que às vezes vamos sucumbindo, Senhor, nos levanta e nos coloca de pé. Pai, fala conosco nesta noite, porque não sou só eu que preciso, que o Senhor reverta esse quadro que foi estabelecido. Mas eu sei que muitos aqui precisam também de bênção, de milagre. E peço que o Senhor fale nesta noite, em cada coração, que saiamos daqui abençoados, fortalecidos, amparados por Ti, ó Espírito Santo. Te damos graça, em nome de Jesus. Diga amém. Diga para o teu irmão, aí meu irmão, Deus vai abrir caminho. Não me pergunte como, mas eu tenho uma certeza, Deus vai abrir caminho. Solta mais aí o som, abre ele. Isso, podeis assentar. Legal. Quando esse som fica me segurando, eu fico perdido. Falo, meu Deus, parece que eu gosto de ficar livre, leve e solta. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas essa é a nossa vida. Cada um de nós enfrentamos uma adversidade. Cada um tem um problema. Cada um tem um Golias. Cada um tem alguma coisa que tem que enfrentar aí. Por que será que a gente enfrenta dificuldade? Para entender, primeiro, que aqui não é céu. E segundo, que aquele que é todo poderoso, Ele está conosco. Mas como que eu passo adversidade, problemas, lutas, e posso dizer que Ele está comigo nessa? Como é que eu ia dizer que Ele é poderoso se eu não percebo o tamanho do seu grande poder? É por isso que a gente passa. É por isso que a coisa é assim.
E só para que você entenda que essa história aqui, quando se passou, esse Golias que se levantou contra o exército do Deus vivo, sabia você que foi um problema que não foi resolvido há 300 anos atrás? Olha que coisa. Há 300 anos atrás, Deus, nesse episódio aqui, Deus havia dito para Josué exterminar todos os inimigos, lá da região de Gaza, Gate, Asdod. Se você ler, você vai ver a respeito disso. E eles não fizeram aquilo que Deus havia dito. Olha a importância de nós ouvirmos a palavra. E não só ouvir, mas dizer para nós mesmos: a cantiga mudou. Por quê? Agora eu sei como é que eu vou fazer isso que Deus pediu para mim. Olha a importância. Às vezes você está carregando um problema há tanto tempo, alguma adversidade há algum tempo. Fala, puxa, mas quanto tempo? Parece que a minha família vem carregando isso aí, não tem fim, parece que passa de geração. Deixa eu dizer uma coisa, não parece, é coisa que já era para ter resolvido lá atrás, como a palavra diz aqui, e não foi resolvido. Por isso que quando Deus fala, nós temos que entender e resolver aquilo que Deus falou. Não tem essa, ninguém está me vendo, ninguém sabe, Deus falou, eu sei, porém, deixa quieto, não vou mexer nisso. Não mexa. Mexa, senão vai amontoando. Sabe aquele negócio de ficar amontoando sujeira? Quem é dona de casa sabe disso. Não vou limpar hoje, não limpa amanhã. Quando vê, a coisa tomou uma proporção. Você fala, como é que aconteceu isso? Porque foi amontoando. É assim também na vida espiritual. Então esse gigante aqui não apareceu de repente, surgiu de repente. Ele até era pequeno, porque passaram-se 300 anos. E eles não resolveram o problema. Deixa eu falar uma coisa, tem gente que não gosta de resolver problema. Mas nós não estamos aqui para ser como criança. Criança que faz o que quer, adulto faz o que precisa. É diferente. Eu ouço às vezes muita gente dizer, eu não gosto de resolver problema. Quem é que gosta? Mas é um mal necessário. E se nós não resolvemos, aquilo fica amontoando imundícia, sujeira. Então, se tem alguma coisa pendente aí que Deus agora está revelando para você, olha, isso aí que tem trazido problemas para você, vá lá e resolva. Ah, mas eu não quero nem tocar nesse assunto. Mas você, é como uma ferida, você vai, passa o antídoto que tem que passar, o medicamento, na hora lembra daquele mertiolate? Quem usou mertiolate? É do meu tempo. Pois é, era bom? Ardia que dor, pelo amor. Mas depois sanava a ferida. É isso que Deus quer para a nossa vida. E a palavra de Deus, então, aqui para nós, nos basearmos nela, fala que esse gigante, ele era enorme, você já conhece a história. E esse gigante, essa noite, tipifica a minha e a sua dificuldade, o meu e o seu problema.
a minha e a sua adversidade. E como enfrentar algo que às vezes é muito maior do que nós. Como é que nós vamos resolver? Olha que nós estamos falando, para quem conhece a história, e eu só estou aqui pincelando um pouco da história, porque eu sei que 99% conhece a respeito desse fato, dessa história, desse momento. Sabe que este gigante estava afrontando nada mais, nada menos que o exército de Israel por 40 dias. E ninguém tomava providência. E aqui nós paramos e vamos começar a entender. É isso que a adversidade, a dificuldade quer fazer conosco. Nos paralisar. Nos amedrontar. Nos colocar para baixo. Nos diminuir. E para nós que somos evangélicos, até faz com que nós duvidamos de Deus. Mas justo eu, não é assim? Que vou à igreja, que tenho Jesus. E estou passando por isso? Sim. Volto a dizer, isso tudo acontece para que nós venhamos a conhecer o poder e a majestade do Deus Todo-Poderoso. E aqui Davi então nos dá uma lição que é importantíssima. Olha só, depois de milhares de anos, estamos nós aqui com este exemplo para que nós aprendemos a todo dia que nós lemos a história, o Espírito Santo fala alguma coisa para nós. Que tem até uma frase que a maioria já conhece e gosta muito de escrever em Instagram, né, que é aquela famosa, não olhe para o seu grande problema, mas olhe para o Deus grande, alguma coisa assim. Não tem essa frase aí? Pois é, mas escrever é fácil, não é? Você escrever, estampar lá no seu store do Instagram, é coisa mais linda. Mas quando a coisa acontece, fala, meu Deus, cadê Deus? Né? Mas é nessa hora que você tem que dizer para você, Deus está no mesmo lugar que sempre esteve. E a palavra de Deus então relata para nós que quando alguém tem em Deus a convicção de que o Senhor está com ele, não é necessário ser grande, não é necessário ter status, não é necessário ter força, não é necessário ter condições de vida de exército, mas basta crer no nome do Deus Todo-Poderoso. Não precisa nada disso. É aí que nós entendemos que quando a gente tem Deus, nós temos tudo. Por isso é que Paulo disse lá em Romanos 8:31, se Deus é por nós, é isso aí. Paulo disse uma palavra certeira, que às vezes nós lemos, mas quando vem o problema, a gente fala, e aí? O versículo continua lá. É aquele mesmo versículo que às vezes eu já falei, quantas vezes, eu já postei quantas vezes, é esse aí. Se Deus é por mim, quem será contra a minha vida? Se Deus é por
Nós temos que crer. E aí então nós aprendemos a lição tão importante e que nós já ouvimos milhares e milhares e milhares de vezes, mas que às vezes nós ficamos balançados com uma simples adversidade. É ou não é verdade? Você quer ver uma coisa? Você chegar amanhã lá no seu trabalho e eles dizem assim: olha, você está dispensado. Mas é uma adversidade que qualquer um de nós podemos passar. Acontece conosco. Mas nós precisamos crer. É por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra onde? Por quê? Exatamente. Para que nós não ficamos olhando para as circunstâncias, para as pessoas que por mais que elas gostem da gente, elas estejam ao nosso lado, mas elas não vão fazer nada por nós. Quem é que pode fazer? É como o salmista disse: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. É isso aí. Você vê que são coisas simples que nós falamos há anos, e às vezes nós, no primeiro embate, a gente esquece de tudo isso. E enfrentando dificuldade e adversidade, aflições, a gente fica desestabilizado. Essa semana ainda alguém falou para mim, não vou revelar o nome, óbvio, mas alguém chegou para mim desesperado e disse: pastora, eu não estou dormindo à noite, eu ando em crise. Ainda bem que falou, que quando fala já sai aquele peso da pessoa, né? Quem é psicólogo aí entende isso aí. Porque está amedrontada com tanta coisa, com tanto terremoto, e Satanás lançou na cabeça dessa mulher que pode acontecer no Brasil. Inclusive tem gente, né? Porque hoje em dia profeta do caos tem para todo lado, né? Não precisa nem chamar que eles já aparecem. Eu não estou dormindo. Porque a hora que eu vou fechar os olhos, eu fico imaginando se acontece e está amedrontada. Aí eu falei, eu vou lembrar de algumas palavras, promessa de Deus para a nossa vida, para que você tenha sossego na sua vida, tenha paz e creia que o melhor Deus está fazendo por você. E eu comecei a recitar a palavra, e ela começou a ouvir aqueles versículos, e parecia que era a primeira vez que ela estava ouvindo. E eu então disse para ela: olha, a palavra de Deus diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. Que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai chegar na tua casa. Ela falou: pastora, nossa, que coisa linda. Mas olha o que a adversidade faz. Os problemas mentais causa que parecia que eu estava falando coisa que ela nunca tinha ouvido. Falei: pois agora eu não só vou falar, escreve isso aí. Mas por quê? Começa a olhar para o gigante. Começa só a focar o gigante. Começa só a dar valor para o gigante.
tudo é o gigante. Olha para o gigante. Se você pegar aqui esse texto que nós lemos, onde conta a respeito desse momento de Golias e Davi enfrentando Golias, você vai ver que em nenhum momento Davi mencionou Golias. Você já reparou nisso? São coisinhas básicas, mas às vezes nós só passamos a leitura e não examinamos. Há uma grande diferença em ler e examinar. Ou às vezes a gente até lê, esse versículo eu já conheço, e aí passa batido. Não, aquele versículo você conhece. Mas e se Deus quiser falar com você através daquele versículo que você conhece e já falou e sabe ele de cor? E você já reparou que Davi não menciona o nome de Golias? Ele não sai falando, escuta, me fala a respeito desse gigante aí, quem que ele é? Da onde que ele é? Como é que a gente poderia fazer aí com esse gigante? Não, ele não fala. Em nenhum momento ele menciona o gigante. Meu irmão, abrindo um parênteses aqui para você, para de falar. Comece a agir. Como, pastora? Vai para cima, em nome de Jesus. Não estou falando para ninguém aqui ser sem educação. Isso aí é outra história para quem não tem Deus. E aliás, nem tem educação. Mas eu estou falando para que você faça aquilo que precisa ser feito. E entenda que as adversidades são oportunidades que Deus dá para nós. Tem gente que eu não gosto de problema. Quem é que gosta? Quem é que gosta de problema? Tem gente que até diz assim, quando eu vejo um problema, eu passo de largo. Mas pelo que eu aprendo na palavra de Deus, o problema nos dá oportunidade. Quer ver? Continua lendo a história que você vai ver. Davi falou, o que a gente vai ganhar se resolver esse problemão aí, ó? Esse incircunciso. Olha como ele chamava Golias. Em nenhum momento ele falou, como é que a gente vence aí o Golias? Não, ele falava incircunciso. Sabe por quê? Até nas palavras ele diferenciava. Ele é ele e eu sou eu. Eu sou de Deus. Ele não tem a marca do Jeová na vida dele, que é a incircuncisão. Há uma grande diferença. Em todo o tempo ele profetizava. Por isso a importância de falarmos aquilo que é bom. Mas todo mundo está falando. Bom, se você quiser viver que nem todo mundo, chegar onde todo mundo chega, ter a vida que todo mundo tem. E ele então fala, o que vai ganhar? Quem destruir, quem matar esse incircunciso. E o pessoal então dá uma relação para ele. Não vai pagar mais imposto, a família. O rei vai dar a filha dele para casar. Meu irmão, olha as oportunidades quando se gosta e resolve problema. Aprenda isso. De repente você está vendo um problema lá na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Não quero nem chegar perto. Não chegue perto. Por quê? Porque você tem Deus. E que mais? Porque você pode ser uma direção para aquele momento. Porque Deus pode levantar você através deste problema.
mas ninguém nunca, pois é também ninguém nunca, lá do exército de Israel, se propôs a lutar contra Golias. Pelo contrário, a palavra diz que eles ficaram todos amedrontados. Sabe o que é isso? Não tem esse negócio, eu vou me precaver. Não tem, meu irmão. Esses que gostam de se precaver, eu vou aprender isso, eu vou fazer aquilo. Porque se um dia, meu irmão, se tiver estabelecido, é Deus que está no controle de todas as coisas. Não pegue atalho, não. Vá pelo caminho certo. E a palavra de Deus diz que lá vai Golias, lá vai Davi. E geralmente quando nós enfrentamos problemas, adversidade, o que mais tem é os espectadores, sim ou não? Ninguém nem vê a gente. De repente, sabe que está passando por um problema, todo mundo fica, ó, para ver, vai ou não vai, vai ou não vai. E até os irmãos de Davi duvidaram. Nós que somos do exército, não se engrandeça diante do poder do homem que tem o Senhor Deus na sua vida. Você pode ser PhD, você pode ser estudado, você pode ser o que for, mas aquele que tem Deus na sua vida tem a maioria. Você acreditando ou não, aí é um problema seu. E os irmãos de Davi entram nessa. Você, mas desse tamanho. Por isso, meu irmão, não desdenhe de ninguém. Não olhe para as pessoas de cima para baixo. Quem é você? Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Não desfaça de ninguém, porque você não sabe o que Deus tem com aquela vida. E os irmãos até começaram a olhar de cima para baixo. Você, Davi, eu imagino Danilo conversando comigo. É mais ou menos isso. Pô, você, nós estamos aqui, um exército, ninguém. Fica frio, que as palavras de Paulo vai se fazer na vida de Davi. Antes de Paulo existir, já estava se cumprindo a palavra de Romanos 8:31. Tinha armadura? Obviamente que não, meu irmão. É a mesma coisa de alguém querer colocar aquelas kimono, que é de lutar, aquelas lutas, aquelas coisas, kimono que chama, né? Querer colocar um kimono em mim, você imagina. Não é a roupagem que faz a pessoa, mas é a vida com Deus que leva a pessoa para longe. Aqui eu abro um parêntese para os pais, que eu sou mãe e agora sou vó. Não se preocupe muito, ou para falar a verdade, não se preocupe com nada de que eu vou ensinar para o meu filho, para ele poder enfrentar este mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Se preocupe em ensinar a palavra do Deus Todo-Poderoso. Se ele tiver essa palavra, meu irmão, não existiu só um Davi. Não vai existir só um Davi. A história não vai ficar só em Davi.
Ah, mas agora, você pode pensar o que você quiser, eu ainda continuo com a palavra. Tenho 2 filhos. 2 filhos. E um até homem. Nunca me preocupei com isso. E tenho 3 netos. Homens. E falo para eles, você não precisa. Sabe por quê? Jesus que está dentro de você é maior do que qualquer um que quer brigar com você. Meu irmão, nós estamos aqui, é para fazer a diferença. Deus não me chamou nem te chamou para ser igual. Deus nos chamou para fazer a diferença. Ah, mas eu não penso assim. Cada um pensa do jeito que quiser. Eu estou falando para você pensar que nem eu. Eu estou falando que eu penso, eu ajo e eu continuo nessa ainda. Mas voltando para a história. A palavra de Deus diz que aquele pequenininho, ele podia recuar. Falar, quer saber de uma coisa? Eu não sou do exército, não tem nada a ver com isso. Como às vezes nós fazemos com as nossas adversidades, ou até estamos vendo algo acontecer e dizemos, não tem nada a ver com isso. Não tem, você está vendo. Tem sim. Você quer ver uma coisa que é muito importante na família? Ah, mas está na família, mas não é meu filho. Mas está na família, você está vendo? Então toma providência, porque Deus vai pedir conta. Falou, você viu. Davi podia recuar. Aquela famosa frase que nós falamos aqui aos domingos e hoje não falamos. Ele podia parar e falar, estou indo embora. Não vim aqui para isso aí fica... Eles que resolvam, sabe aqueles que entrega para Deus? Aqui não tem ninguém assim, né? Mas por aí tem muito. Entreguei para Deus. Deus deve estar falando, mas para quem mais você vai entregar? Mas eu dei inteligência para você. Para que será que ele deu inteligência? Mas pelo contrário, ele fez exatamente como nós dizemos sempre aqui. Ele avançou. Ele foi para cima. Mas de uma maneira diferente. Abra um parênteses aqui para que nós possamos entender. Ele não foi com o pensamento, quero mostrar quem eu sou. Perdeu a batalha, amigo. Se você vai querer enfrentar problema, querendo mostrar quem você é, Deus sai de cena, fala, pode ir, mostra então o teu poderio, continua. Davi não fez isso. Quero mostrar aqui quem eu sou. Quero mostrar para que eu cheguei aqui no pedaço. Sabe aqueles bonitão da balachita? Que acho que é a última bolacha do pacote, né? A última Coca-Cola do deserto, né? E começa, agora vai saber com quem que ele está lidando. Meu irmão, você perdeu batalha. Você falou que não precisava, você proferiu que não foi chamado. Não faça isso. Como é que eu enfrento luta? Eu não estou sozinha. O Senhor está comigo. Ele vai à minha frente, abrindo o caminho, quebrando os espinhos. Meu irmão, quando nós dizemos isso, a batalha é nossa, em nome de Jesus. Não queira se engrandecer. Ninguém vence batalha grande. Nós estamos vendo aqui que um pequenininho venceu.
você está querendo engrandecer, mostrar o teu poderio, a sua grandeza, a sua valentia. Você está acreditando no teu braço, na tua força, naquilo que você conhece, nos amigos. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Vá enfrentar as tuas lutas, as tuas dificuldades. De que jeito? Em nome de Jesus. Você não vence com o peito estufado, andando todo durão, não. Como é que crente vence batalha? De joelho, de joelho, de joelho, na presença do Senhor, pedindo que Ele nos ajude, que Ele vá à frente, que Ele abra o caminho, que Ele dê a bênção, que Ele derrote todos os inimigos, em nome de Jesus. Eu vejo crente sofrendo. Eu vejo crente chorando, em vez de chorar aos pés de Jesus. Eu vejo crente querendo alguma tática, algum modelo, que a gente dê alguma coisa, chegando. Ah, meu irmão, você está equivocado. Quem sabe, você está pensando, você não sabe com quem eu estou enfrentando a luta. Pois é, você também não sabe quem nós estamos enfrentando. Você também não sabe. Poderíamos, sei lá, crescer? Poderíamos. Poderíamos até comprar? Poderíamos também. Poderíamos. Eu estou falando aqui para você na autoridade. Hoje eu tenho autoridade para falar o que eu estou dizendo hoje para você. Poderíamos mostrar o nosso poderio? Poderia. Mas eu não quero perder batalha. Eu não quero sucumbir. Eu não quero ser derrotado. Como é que eu vou vencer, Pai? Olhe para Jesus, clame a Jesus, entregue para Jesus, fale com Jesus, recorra a Jesus, entregue tudo nas mãos de Jesus. É assim que vence. Foi isso que Davi fez, com as palavras que nós lemos do verso 45. Ele até podia ter dito: você não sabe com quem você está falando, cara. Se abaixa aí, porque eu sou o futuro rei de Israel. Olha os grandes como perde batalha. Eu imagino o Golias olhando para ele e falando: o que você está pensando? Você já é? Você viu como as pessoas perdem batalha por bobeira? É por isso que a palavra diz que os humildes Deus exalta. Deus exalta. Deus exalta. Aquilo que para você às vezes é vergonha, mas você. Porque o Senhor não quer que você seja exaltado. Ele quer Ele ser exaltado através da tua vida. É fácil? É claro que não. Mas nós podemos. Porque Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que muitos aqui têm enfrentado lutas árduas e às vezes perdeu até o controle da luta. Está sem paz,
não está dormindo à noite. Mas Deus traz hoje a solução para a sua vida. Assim como trouxe para nós. Você pode vencer. Não é do seu jeito. Não é no seu tempo. E não é como você idealiza. Há uma grande diferença. Porque a gente entrega para Deus, mas já dá o currículo todo para Ele. Eu acho que o senhor tem que fazer isso. Eu acho que depois disso o senhor parte para aquilo. Aí o Senhor entra com essa providência. E a gente dá todo o currículo, como se Deus não soubesse como agir nas situações. Entregar para Deus é mais ou menos assim. Coisa boba, mas difícil para danar. Está nas tuas mãos, Senhor. Isso aqui já não me pertence. Está fora dos meus controles. Mas o Senhor tem a solução para isso aqui na minha vida. Mas tem gente que entrega assim. Eu vou entregar, Senhor. Estou entregando. Espera um pouquinho. Ou até entrega e fala, deixa eu ver um negocinho que faltou aí. Entrega. Entrega e não pega mais. E mesmo que aquilo fica, que a gente é humano, eu sei disso. Fica martelando. Aí entra a hora de você falar para você. Acredita. Já deu certo. Porque Deus é maior do que este problema, essa adversidade. É diferente do mundo. Sabe por que às vezes nós não temos vitória? Porque ao mesmo tempo que olhamos para Jesus, olhamos para o mundo. E aí a gente quer fazer comparação. Mas com Jesus, mas e o fulano? O fulano nem tem Jesus, mas a gente fica olhando para o fulano. Como se tivesse querendo dizer para Jesus, deu certo. Ele fez assim. Não é assim que acontece conosco? É por isso que Deus deu a vitória para Golias, para Davi. Porque ele entregou. Antes dele pegar a funda e querer acertar a pedra em Golias, antes de tudo, a primeira coisa que ele fez, ele disse, você vem a mim, com espada, com lança, com escudo, com armadura, com tamanho, pois é, até parece, imagina eu e você lá nessa hora, falou, perdeu Davi, nossa, não fez nem aula de tiro. Não participou de uma aulinha. Mas o que ele vai querer? Pois é, amigo. Mas ele falou uma palavrinha mágica, que às vezes nós nos esquecemos. O problema, ou adversidade, ou enfermidade, ou aflição, você vem contra a minha vida, me atazanando, me trazendo dor de cabeça, intempéries.
mas eu vou contra você, em nome do Senhor Deus dos exércitos. Oh, meu irmão, a batalha já está ganha. Nós estamos esquecendo deste grande detalhe. Vai sair para trabalhar amanhã, hein, Edson? Não se preocupe. Mas eu vou para lá e começa às vezes, não falando que ele fala assim, mas peguei de exemplo. Quer enumerar, mas para lá que eu vou. Para aqueles clientes que da outra vez nem comprou nada. Troca a conversa. Não tenha conversa com a coisa ruim. Tenha conversa com Deus. Eu não vou sozinho. Para começo de assunto, Deus vai comigo. Senhor, eu não vou entrar sozinho. O Senhor está comigo. Pai, eu não vou falar nada, mas eu quero que o Senhor convença. Meu irmão, depois disso eu fico imaginando Deus olhando, falando que eu só tenho que fazer algum milagre aí agora, mas eu preciso fazer. Está entendendo? É isso que nós precisamos. Para as mulheres, nós mulheres. Eu sei que é bom chorar e precisa, e aquela coisa toda que tem na mulherada, né? Pois é. Mas que tal você enxugar as lágrimas? Já resolveu? É bom e precisa, não estou falando que não é para fazer. Mas já resolveu? Sim ou não? Enxuga as lágrimas. Faça diferente. Fala, não, nessa eu não choro. Por quê? Porque eu vou convidar o vencedor agora para estar aqui comigo. Não vou chorar não. Já chorei demais. Então quase gastei minhas lágrimas e não resolveu nada. Faça diferente. Como diz aí uma pastora que diz: engana o inimigo, enxuga as lágrimas, que nem a mãe da gente dizia, né? Engole o choro. Fala, Jesus, está contigo. Quem na escola teve algum amigo grandão que nem o Danilo? Quem teve na escola? Que era ruim de briga. Para você entender o que eu estou falando. Era ruim de briga que só. Porque hoje acho que nem acontece mais. Mas na nossa época acontecia essas coisinhas que era, achava que era engraçado, né? Umas coisas que, enfim, para mostrar que era homem, sei lá, né? O pastor brigou muito na saída de escola. É verdade. Ele era gordo. Então geralmente a pessoa gorda, ele acha que ele tem o rei na barriga, né? Então é umas coisas que a gente não tem essa cabeça tão ignorante de homem. Os homens que me desculpem, mas para mim é ignorância. Não é por aí que é homem. Mas enfim, né? Isso aí é outra conversa. Mas para você entender, sabe aqueles baixinhos que nem eu, mas que tem aqueles grandão? É a mesma coisa se eu estudasse com o Danilo. Eu pegar amizade com ele, porque não tem tamanho, se tiver algum problema. Aí alguém falava, me espera na saída. Estou eu lá na saída. Eu e ele. Falou, ó, antes de você falar comigo, fala com meu amigo ali, ó. Meu irmão, perna para que te quero, né? Quem tem Jesus é isso aí. Quem tem Jesus é isso aí. Apareceu problema, adversidade, dificuldade, fala para Satanás, ó, depois você até pode conversar comigo, mas conversa com meu amigo aqui, ó, está na mão dele, é ele que está resolvendo a questão. Meu irmão, não tem
Nós temos que entender isso. Você já parou para pensar? É por isso que o salmista, lá em Salmos, que nós lemos aquele verso, diz, olha, uns confiam em carros. Quando fala carros, aqui está falando carro de guerra. Porque naquela época nem carro não tinha. Era carro de guerra. E o salmista então diz, olha, uns confiam em carro. Eu imagino que era aqueles caveirão, né? Aquelas coisas daquele tipo. Na época deles, mas era... Olha, outros confiam em cavalos, em exércitos, em tropas. Mas nós falamos o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Meu irmão, é isso aí que eu e você precisa entender. Pode vir o que for, mas nós declaramos que Jesus está à frente, abrindo caminho, tirando os espinhos, ordena a bênção para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Esse é o Deus que vence batalhas na nossa vida.